Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao podcast mais pedagógico do Brasil. Um oferecimento aula nota 10. Se você não conhece a nossa plataforma para professores, o link está na descrição. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, né? Muito fascinante, que está muito em alta, que é sobre tecnologia em sala de aula, inteligência artificial, tecnologia para professores, para alunos, esse universo que tem tantas possibilidades. E para falar desse assunto, eu estou trazendo uma convidada muito especial, que é a Glau. A Gláucia, ela é. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Ela é pedagoga, assim como eu. Ela tem mestrado em educação e ela atua com tecnologia da informação e comunicação, que é tecnologia em sala de aula. Cada região do Brasil. Deixa eu mudar a câmera. Bem-vinda, Glau! Oi, Lô, tudo bem? Tudo jóia. Eu tô falando que em cada região do Brasil eu escuto falar sobre essa matéria com um nome diferente. Então, quando a gente fala TICS, pode ser que o pessoal não entenda. Por exemplo, aqui na minha cidade, se alguém falar TICS, eu me perco um pouco. Então, mas existem muitas disciplinas hoje em dia que trabalham com tecnologia em aula, né? Então, a cultura maker, a tecnologia até a parte de empreendedorismo que vem crescendo também estão incorporando muito. Mas primeiro, se apresenta, fala um pouquinho do que você trabalha. Então, olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Gláucia, né? Como a Lô trouxe, os mais íntimos me chamam de Glau, né? A Prof. Gláucia. E eu trabalho, então, com o projeto de TICS na minha escola, né? E como a Lô também trouxe, é um projeto que trabalha a tecnologia em sala de aula, né? Existem realmente cada região, e não assim muito distante, porque, por exemplo, eu trabalho na região metropolitana aqui de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e próximo, já cidades próximas, tem outras nomenclaturas, né? Como espaço maker, né? Espaço de robótica. Agora também estão falando muito de espaço STEAM, Uhum. né? Então tem várias nomenclaturas, mas todos esses espaços são para trabalhar, né? Introduzir a tecnologia, então, em sala de aula. Hoje eu trabalho com turmas de primeiro ao quinto ano, então eu atendo todas as turmas, são 21 turmas, né, na minha escola, que eu trabalho, então, com esse projeto, que eu vou introduzindo questões tecnológicas com as crianças dos anos iniciais. Perfeito. E uma curiosidade, assim, você acha que trabalhar com os pequenos, trabalhar tecnologia com os pequenos do primeiro aninho que você falou que tem, é mais desafiador ou não? O que que você acha? Eu acho que sim, no início, principalmente, porque o que que acontece, né? Os pequenos, eles têm muita facilidade, né, no smartphone, no touch. Eu costumo dizer que é a geração do dedinho, né? Então, quando eles vão para um espaço onde a maioria, né, dos seus dispositivos não são touches, eles têm bastante dificuldade. Então, geralmente, né, essas turmas eu trabalho muito no início do ano, a questão deles manusearem, né? No caso, eu tenho no laboratório hoje Chromebook, tenho ao tablet, né, mesa interativa, tela interativa. Então, eles vão primeiro explorando esses dispositivos para conhecer, porque eles são, como eu disse, acostumados, né, com o touch, com o dedinho. Então, a primeira coisa que eles querem é ir para a mesa interativa ou para o Já tablet, vai que no é o que eles computador clicando, né, na tela. Exatamente, mas é muito engraçado, porque todo ano acontece de ter alguns alunos que vão, né, no Chrome, e eu digo, não, não é assim, né, não é com o touch, a gente tem que aprender a mexer no teclado. Então, é todo um processo, né, de adaptação, né, para esse aluno, né, e aprendendo, então, a lidar, né, no teclado do Chrome, né. Então, muitas colegas que também trabalham, né, com o projeto de TICS relatam essa dificuldade, mas eles não sabem digitar, eles não sabem pegar o mousepad quando tem que, né, fazer. Então, é todo um trabalho que é feito com eles no início do ano, primeiramente, né, de aprendizagem desse dispositivo diferente para eles, né? Então, é Sim. bem interessante que acontece isso, sim. Então, há uma dificuldade. A gente pensa, é uma geração que já está altamente, né, mergulhada na Mas tecnologia, mas às depende, né? vezes depende de qual tecnologia que a gente está falando, Depende né? de qual. As crianças elas têm uma exposição desde muito cedo com celular e tablet, que foi o que você falou. Então,
os pais vão no restaurante e colocam a criança para mexer no celular para eles conseguirem comer, enfim. Só que quando é para usar essa ferramenta com alguma intencionalidade, né, que é a parte que o professor entra, ou alguma outra ferramenta, um computador, um teclado, ou um mouse, né? Até o uso do mouse eles têm dificuldade. Eu acompanhei um pedacinho de uma aula de tecnologia também em uma escola aqui da região. E quando eu entrei, eles estavam aprendendo o nome de cada dispositivo. Então, o que é isso? Aí o professor falava, isso aqui é um mouse, aí, ou um rato, o professor falava. E são etapas, né? Então, no primeiro aninho você vai introduzindo. Com certeza, agora, com a chegada até da inteligência artificial, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, muita coisa também vai mudar nos próximos anos. E já está mudando agora, né? E o professor, Glau? Você acha que os professores estão mais abertos ao uso da tecnologia, tanto em aula quanto de forma mais particular para a produção das aulas? Ou você acha que ainda tem uma resistência? Infelizmente, a gente ainda tem uma resistência, né, Lô? Sim, Assim, também sinto isso. durante a pandemia, os professores tiveram que se apropriar de diversas tecnologias para dar conta, né, de continuar, né, com as aulas. Eu achava, quando houve o retorno, nossa, agora tá todo mundo, né, super interessado, todo mundo sabe, enfim, utilizar as ferramentas tecnológicas, mas quando a gente retornou para a escola, o que eu percebi foi, né, uma certa recusa de aproveitar aquilo que foi aprendido, né, dentro da rotina, né, do presencial. É claro que isso, assim, vamos dizer assim, não é a regra, né? Muita Sim. gente se adaptou, aprendeu a utilizar e começou a gostar e começou a desenvolver projetos sensacionais, né, com tecnologia, mas em sua maioria, e isso eu estou falando assim que não é um discurso só, uma visão minha, né, mas é um discurso que a gente dialoga, então, no grupo de pesquisa também, quantos professores ainda têm uma resistência, né? E é muito, ao meu ver, né, ligado ao medo, ao receio do novo. Né? Então, apesar de ter tido um grande avanço, né? Porque a gente vinha há muitos anos falando de tecnologia na educação, né? Mas a gente ainda não vê esse movimento da tecnologia entrar em massa para dentro da escola. E durante Que a foi pandemia teve de aqui. uma hora para outra, né? Engulam Exatamente. isso, foi mais ou menos assim, né? Exatamente, todo mundo teve que se adaptar e todo mundo teve que aprender alguma coisa de alguma forma. Até lá na escola a gente tem uma professora, vamos dizer assim, mais antiga, e ela aprendeu horrores de coisa. Ela disse: Nossa, em pouco tempo eu não pensava que eu podia aprender tanto sobre, né, tecnologia, como eu tive que me adaptar e aprender. Mas mesmo assim, ainda nesse retorno ao presencial, há esse receio. Né? E eu acho que é muito ligado a isso, né? É um receio de daqui a pouco passar para o aluno que não sabe, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais entender que o nosso papel enquanto professor é de aprendiz, sempre foi de aprendiz, né? O Sempre. professor precisa estar em constante formação, mas muitas vezes isso nos desacomoda, nos deixa frágeis, né? Nas nossas atividades, mas é preciso avançar. Né? É preciso a gente entender que o nosso papel é de mediador, e que a gente está lá e que muitas vezes a gente vai aprender com os nossos alunos, né? Sim, e não tem problema, né? Eu acho que os professores muitas vezes têm esse receio, como você falou, na hora de mostrar que eles não dominam alguma coisa, mas a gente não tem obrigação de dominar tudo, de saber todas as respostas, né? E é uma coisa também que muitos professores têm medo da tecnologia, mas a partir do momento que você consegue vencer esse medo, desbravar um pouquinho e entender todo o potencial que aquilo tem e como aquilo pode facilitar a vida do professor, aí começa a ficar mais interessante. Então, a tecnologia, assim como tudo na vida, a gente pode usar ela para facilitar a vida do professor e também para introduzir novas experiências em sala de aula, né? Hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, só que muitas vezes o professor não se permite. Então, você tem alguma dica para o professor que tem uma trava com tecnologia? Por onde ele pode começar? O que ele pode fazer para perder esse medo?
Eu gosto muito de uma frase da professora Leia Fagundes, que é uma referência, né, em educação e tecnologia, e ela fala que a gente tem que ser como porcos, né? Vamos dizer assim. E a gente tem que fuçar, então a gente tem que explorar. E eu acho que os professores hoje, a grande dica que eu deixaria é que a gente precisa explorar, né? Não ter esse receio. A gente vai errar, às vezes não vai dar certo e é normal, né? E continuar tentando, buscando alternativas, né, para que contribuam para a nossa sala de aula. Como tu disse, o potencial da tecnologia é imenso, mas a gente precisa saber utilizar esse potencial, né? Ter uma finalidade, uma intencionalidade pedagógica, porque também o que acontece hoje em dia é muitos professores utilizam a tecnologia em sala de aula, mas sem uma finalidade pedagógica, Como muitas vezes. muleta, né? Vou pôr Exato, um videozinho porque tá, né? Vou pôr um negocinho, mas só como uma muleta porque naquele momento tá sobrando tempo, não é? Acontece muito isso. exato. Vou pôr esse jogo aqui, né? Deixar eles jogar um pouquinho e é isso, né? E daí muitas vezes diz, não, mas eu uso tecnologia em sala de aula. E, na verdade, tu pode abrir muito mais o teu leque, né? E criar diversas possibilidades com aquele vídeo, né? Com aquele joguinho, né? Inclusive, numa das minhas pesquisas, que foi da especialização em educação e tecnologia, uh, o meu trabalho final foi exatamente isso, né? De Hum. que a tecnologia seja mais do que um entretenimento, né? A gente pode ir muito além. E realmente, às vezes, é só a gente ir um passo à frente, que é o de explorar, Uhum. né? É o de criar possibilidades, porque quando a gente cria sentido para aquilo, para a gente consegue colocar na nossa rotina, não só na nossa rotina pessoal, mas na nossa rotina de sala de aula. Então, muitas vezes o professor, ele conhece a tecnologia, ele utiliza no seu dia a dia, mas quando chega lá para a prática pedagógica, tem essa dificuldade. Por exemplo, né, a gente está aqui gravando um podcast, né? E muitas vezes o professor vai estar aqui e vai estar nos ouvindo. E talvez, por que não? Você pode também criar um podcast com a sua turma, Sim. né? As redes sociais, então, você pode também criar uma rede social com a sua turma. E muitas vezes tem outra coisa, o pessoal tem muita discussão, mas eu não tenho estrutura, né? Isso é A o que eu falta de mais estrutura. escuto. A minha escola não tem equipamento, não tem, né? É, e inclusive até a semana passada, né, aconteceu no meu perfil de eu receber vamos dizer assim, um hatezinho, assim, de uma pessoa que disse assim, mas essa realidade não é da escola pública e tal. Aí, no primeiro momento eu ia responder, depois eu disse, deixa assim, né, eu disse assim, vamos deixar a pessoa me acompanhando aqui, já que continua me seguindo, para entender que eu sou uma professora de rede pública e muitas vezes eu tenho que fazer adaptações e tu consegue fazer adaptações com aquilo que tu tem. Só que para isso, tu precisa explorar e ir entendendo as possibilidades do que tu pode criar, né? É difícil, né? A gente ter toda a estrutura do mundo, até mesmo grandes escolas, às vezes a estrutura falha, acontecem problemas, enfim. Então a gente precisa saber se adaptar, né? E ver as possibilidades de como a gente pode estar pensando a tecnologia em sala de aula. Sim. E eu acho interessante a disciplina que você trabalha, que é o fato de trabalhar a tecnologia com os alunos. Por quê? Porque isso é muito necessário. Se a gente for pensar qual que é o papel da escola, o papel do professor, é preparar o aluno para a vida após a escola também. E isso daí é uma realidade que agora é até mais fácil para as crianças, né? Elas já estão nascendo inseridas nesse contexto. Então, a minha filha pequena, você dá um celular na mão dela, ela já sabe o que ela tem que fazer, só de observar os outros. Mas a gente tem que ensinar as crianças como que eles podem utilizar essas ferramentas depois na vida. Por isso que tantas habilidades agora estão sendo incorporadas nos currículos das escolas que eu apoio demais. Eu também tomei um hatezinho essa semana, porque eu tava justamente elogiando uma iniciativa. Olha que loucura. Eu estava elogiando uma iniciativa de uma escola que implementou um programa de jovens empreendedores para crianças do primeiro ao quinto ano, uma matéria
de empreendedorismo. E a pessoa veio falar que, mas você não tá pensando no lado do professor. Mas, gente, é uma matéria diferente. É tão gostoso trabalhar isso com as crianças, lógico. Precisa de um suporte, professor, precisa de um treinamento. Mas eu não estava falando dessa parte. Eu tô falando da iniciativa do projeto, que é a mesma visão que eu tenho com essa iniciativa de trazer a tecnologia para os alunos. E você sente que eles gostam bastante, que eles aproveitam essas aulas? Segundo ele, é a aula preferida. Então, Às vezes perde um pouco para educação física, mas é é a aula difícil, né? preferida, né? Eu tô ali no top, né? Se eu não tô em primeiro, eu tô em segundo, que são as aulas assim que eles sempre falam que gostam muito, né? E uma coisa assim importante de trazer aqui em relação a essa aula, que ainda em alguns momentos o currículo é confuso. Agora que está se encaminhando uma legislação maior, né? Com a vinda da BNCC Computação, né, esse complemento da BNCC, do que é para trabalhar, né, nesse Como funciona projeto, essa nessa. BNCC Computação, Glau? Explica pra gente. É direcionada para essa matéria, essa disciplina em específico, ou para outras disciplinas que aplicam a tecnologia em aula? Como funciona isso? Na verdade, não é para uma disciplina específica, né? É É. mais ou menos para normatizar a questão da utilização da tecnologia, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Então, ela traz na mesma estrutura da BNCC, né, normal, as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas em cada ano, né? Eu já aproveito e me aproprio dela para me ajudar a pensar que eu vou trabalhar, né, com as minhas turmas de primeiro ao quinto ano. Então, é um norte que a gente ainda não tinha, né? Faz pouco tempo, é recente, e porque até então sempre trazia a questão da importância de trabalhar com tecnologia, mas não tinha, vamos dizer assim, um direcionamento específico de quais habilidades e competências precisavam ser desenvolvidas com os alunos, né? Então, realmente é uma normativa bem importante Sim. que ajuda muito a gente a pensar. Claro que ainda tem muita coisa para avançar nesse sentido, para se desenvolver, mas já temos um pontapé inicial. E por que eu falo disso? Porque muitos colegas, principalmente meus de rede, têm muita dificuldade em montar, né, estruturar o seu planejamento para esse projeto. Porque daí, claro, o projeto ele entra principalmente no nosso PPP, que dá uma normativa do que vai ser trabalhado, mas fica meio vago em sua grande maioria. E então a gente ficava meio, vamos dizer assim, no limbo, tem que trabalhar. Então muita gente acabava por optar em trabalhar, vamos dizer assim, mais para a linha do entretenimento, de levar o aluno para esse espaço e ofertar jogos pedagógicos. Uhum. Não estou dizendo que é errado, mas hoje Tem com essa momento para legislação tudo, né, gente? A gente não tá falando que não pode usar a tecnologia para diversão. A gente tem momento para isso, mas é que a gente também pode exato. introduzir outros assuntos, né? Exato. Então, eu sempre optei por tentar trazer, né, a tecnologia, de uma forma a agregar a sala de aula. Então, eu sempre tento buscar parceria com o meu colega, né, com o regente da classe, para pensar, então, esse planejamento e ir adaptando, né, o que eu posso estar fazendo lá com Então você eles. Então, pega, por exemplo, um conteúdo que eles estão vendo com a professora e de repente você pode trabalhar esse conteúdo em paralelo, só que com um apoio tecnológico. exato. Legal Porque isso. assim, ó, às vezes a gente tem muito essa ideia, claro. O primeiro ano, como eu disse, é muito introdutório, então eu trabalho muito essa questão do dispositivo, de como ligar, como mexer no mouse, enfim, essas coisas assim, pelo menos no primeiro semestre. Mas com os maiores, a gente já vai trabalhando por meio da tecnologia. A função, né, que eu desenvolvo com eles não é trabalhar a tecnologia em si, mas é trabalhar por meio da tecnologia. Então, por exemplo, Perfeito. a gente vai trabalhar um Canva, né? Como eu trabalhei com meus alunos, eles adoram o Canva. Criamos uma história em quadrinhos, que era, vamos dizer assim, um gênero textual que a professora estava trabalhando em sala. Eu trouxe através da tecnologia, eles levaram para casa, ficaram super Amaram. faceiros, mostraram para os pais, aí criaram histórias novas, me trouxeram. Então é muito bacana
né, essas coisas que acontecem que a Eles tecnologia nos possibilita. eles acabam usando a tecnologia como um meio, ela não é a finalidade. Então, de repente, você não vai Exato, focar, ó, gente, a gente vai aprender, por exemplo, com alunos do quarto ano, a gente vai aprender a mexer no Canva. Não, de repente você traz uma tirinha e aí você vai trabalhar o assunto trabalhado em aula e o Canva, eles vão acabar aprendendo aquela ferramenta, só que de forma indireta, não é o objetivo final ensinar o aluno a mexer nesse site, não é? Mas o site exato, te ajuda a compreender algum conceito e você acaba aprendendo o site também, não é? exato. Maravilhoso. É por essa linha, né, que eu costumo trabalhar, né? A tecnologia não é a finalidade em si, a finalidade em si é a parte pedagógica, é o conteúdo, que na maioria das vezes é o professor que a gente que traz, né, que me apresenta, ó, Glaucio, gostaria que tu reforçasse isso, isso e isso, porque é o professor que está ali diariamente com a turma, então sabe muitas vezes, sabe não, né? Realmente é a pessoa que sabe das dificuldades E você, da como turma, pedagoga, você consegue dar esse também, esse suporte. consigo dar esse suporte e daí vou desenvolvendo com eles. É claro que em alguns momentos também a gente trabalha a questão da tecnologia em si, por exemplo, né? É muito importante para os alunos maiores também trazer a questão da segurança, da ética, da responsabilidade. Então, é trabalhado questões de tecnologia, mas é tudo meio que entrelaçado, né? Então, vai acontecendo conforme as demandas, né, que o professor vai trazendo e aquilo que eu também vejo a necessidade de trabalhar com as turmas. E a BNCC Computação, você tem algum exemplo de como que ela explica, por exemplo, a habilidade que um aluno do quarto ano tem que desenvolver? Como que vem discriminado nela? Bom, na verdade, é bem como eu falei, né? Ela é organizada bem semelhante, A tradicional. basicamente igual à BNCC, né, normal, né, tradicional, a nossa grande BNCC. E então tá ali bem discriminado a habilidade que o aluno precisa desenvolver. É claro que o professor precisa ter, vamos dizer assim, um pouco de conhecimento sobre algumas áreas, como Uhum. cultura digital, né, a questão do pensamento computacional, para te poder compreender como fazer essa adaptação. Porque se tu não tem também uma base, às vezes tu fica patinando ali, tá? Mas o que quer dizer com isso, né? Então tu precisa ter um prévio conhecimento, mas assim, aquele conhecimento que eu digo assim, daqui a pouco, assistindo algum material no YouTube, tu já consegue compreender, né? Interpretar o que quer dizer aquela habilidade que precisa ser desenvolvida. Mas é bem simples, assim, né? É, Tu consegue é pegar. intuitivo. É, é bem intuitivo, isso mesmo. Legal. E agora, bom, antes da gente migrar para a parte de IA, tem alguma. Quais são as suas ferramentas queridinhas para professores? Ferramentas tecnológicas que você pode usar ou como professora de forma individual ou em conjunto com os alunos. Quais são as ferramentas que fazem o seu coração bater mais forte? Ai, parece meio clichê, né? Mas a grande ferramenta assim, que faz o meu coração bater mais forte hoje é o Canva, né? E vamos dizer assim, que a minha primeira contato maior com o Canva até foi a partir da tua plataforma, Ah, que bom. que eu conheci a Alô, era no finalzinho de 20 ali para 21, e desde lá comecei a te seguir, e eu já conhecia o Canva, mas eu me aprofundei a partir do momento que eu peguei o primeiro curso teu de Canva, e daí eu mergulhei no Canva, e de lá para cá, não é a ferramenta que eu levo ali debaixo do braço junto comigo. É difícil vencer Então, essa, né? é difícil. Tem muitas plataformas, né? Principalmente de inteligência artificial agora, ali, Sim. que te possibilita a criação do planejamento, mas ainda o Canva é o meu queridinho. Depois, é claro, como a gente utiliza o sistema operacional do Google, eu acabo explorando muito, né, todas as ferramentas do Google, né? Então, também, vamos dizer assim, que são as minhas queridinhas, mas eu ainda acho elas um pouco, em alguns momentos, algumas meio engessadas. Isso. É a Então, mesma percepção que eu tenho. então por isso que eu utilizo, porque é algo que eu tenho um fácil acesso e, enfim, também há uma, vamos dizer assim, uma linha para a gente dar uma explorada ali pela instituição, né? Então, tão paralelo ali.
São duas coisas que eu uso muito, mas o meu queridinho é o Canva, porque eu acho que o Canva possibilita muita criação, né? Tu explorar a criatividade do aluno. E até ontem eu participei de uma formação do Canva e o pessoal do Canva falou que cada vez mais o Canva, né, quer trazer essa plataforma para a educação, né? Porque até então era visto como uma plataforma de Design. design. E agora eles estão realmente se encaminhando para isso, Sim. para virar uma plataforma, e até anotei, né, uma plataforma de aprendizado, né, e que ajude a educação. Então, assim, eles estão investindo muito nisso, né, estão fazendo parcerias com os municípios, enfim, então Com acredito que vai escolas, agora as escolas estão podendo incorporar isso, o Canva na parte interna, né? Já dentro do sistema escolar. Então, isso também é bem legal. isso. E ele acaba que ele integrou também, ele integra, vamos dizer assim, com o próprio, com algumas ferramentas do Google, no caso, o Google Sala de Aula. Então, ele realmente está hoje no top, vamos dizer assim, para professor. E é o que eu mais utilizo em sala de aula com os meus alunos. Para quem não sabe, gente, o Canva ele é uma ferramenta. Se o professor, se você falar assim, ó, você só pode usar uma coisa na sua vida, o professor entra no Canva, ele faz tudo. Você faz absolutamente tudo ali. Então, você monta suas atividades, você monta suas provas, você encontra imagens, vídeos, você consegue montar um site, você consegue montar turmas com os alunos, dar devolutiva de atividades. É super completo. E como ele foi desenvolvido por uma professora, eles meio que têm um contrato público de que é uma ferramenta que sempre vai ser gratuita para professores. Então é só você entrar lá, fazer a solicitação, tem alguns critérios que você tem que cumprir, mas no geral é simples de conseguir e você tem acesso a todas essas funcionalidades de forma gratuita. Então é muito bom. E como a Gal falou, que é uma percepção minha também, ele não é uma ferramenta engessada, né? Porque às vezes você vai criar uma atividade no Google Documentos, por exemplo, você quer mover uma imagem, a imagem não fica onde você quer, dá um nervoso, né? Então você tem algumas limitações de fontes, limitações de movimentação de elementos. No Canva você faz o que você quiser e ele incorpora outros aplicativos, incorpora inteligência artificial. Então, se você é professor e você ainda não usa para ontem, né? Porque isso Mais ou menos isso, para ontem, para ontem, isso muda né? demais. Busca conhecer, porque realmente tu vai ver que tu consegue outra questão adaptar para vários níveis, né? Tu consegue trabalhar desde a educação infantil, que nem quando uma coisa que eu usava muito era o Jamboard. Quando, né, Que agora está sendo anunciaram o fim, eliminado, né, inclusive. está sendo terminado agora em outubro, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, é agora, porque com os pequenos eu usava muito. E eu fui lá para o Canva e descobri o quadro do Canva e já segui utilizando, e é uma possibilidade de explorar muito, principalmente com a educação infantil. E então eu consigo pegar desde a educação infantil até, né, vamos dizer assim, o ensino superior, que também é outro o grupo que também gosta muito do Canva, né, quando traz alguma atividade. Sim, e você consegue usar você enquanto professor para o seu preparo e planejamento e com os alunos também como uma ferramenta que vai apoiar a criação e o entendimento de outros tópicos e disciplinas, igual a gente estava falando da disciplina do TICS, né? E Exato. aqui agora a gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial, que é um assunto que eu adoro e estou refletindo bastante. Conversei com a Glau até ontem sobre isso. E o que você tem achado da chegada da inteligência artificial na educação? Você já sentiu uma mudança? Bom, eu, assim, no começo, fiquei meio assustada. Eu acho que como todo mundo, com a possibilidade que ela trazia, né? Traz, na verdade. Mas depois, né, que eu fui explorando e fui vendo as possibilidades, eu achei sensacional, tanto para nós, enquanto professores, por nos facilitar, né, nos fazer ganhar muito tempo na organização de muitas coisas, quanto, né, para os alunos, para o processo de aprendizagem dos alunos, né? Então, assim, eu também, às vezes a pessoa chega e pensa assim, ah, a Glaucia trabalha tantos anos com tecnologia, para ela tudo é moleza. É o que eu acho que muita gente pensa, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente também leva aquele choque Sim. inicial e daí precisa
explorar, compreender para entender, peraí, por onde que eu vou ir, né? E realmente esse avanço da tecnologia, né, chegando à inteligência artificial, já era algo que existia, mas da forma como chegou para nós no final de 2022, o ano passado já foi um boom, e esse ano, assim, é a promessa, né? Tá todo mundo Decolou, né? falando disso, às vezes assusta, né? Então, assim, nesse primeiro momento eu tive esse susto, mas depois eu comecei a buscar o que, que eu poderia estar fazendo com aquilo. E eu acho que o grande desafio nosso é exatamente esse, né? Vencer os nossos medos, nossos receios, procurar explorar e entender como é que eu posso estar utilizando aquilo da melhor forma possível, né? Para minha rotina pedagógica ou, enfim, pessoal também. Perfeito. Eu, pensando muito sobre esse assunto, a conclusão que eu cheguei, mais ou menos, foi que a inteligência artificial, ela deve ser utilizada principalmente na educação e nas escolas, para tentar solucionar problemas que já existem nas escolas. Eu vou tentar me explicar. E não como uma nova ferramenta que vai continuar sendo utilizada com a mesma finalidade de outras ferramentas, no mesmo sistema. Como assim? Então, por exemplo, eu vi um vídeo que me assustou um pouco. É um vídeo até um pouco antigo, acho que é antigo, né? Acho que é 2022, não sei. Em uma escola na China, onde eles usam um aparelhinho na cabeça. Você já viu esse vídeo? E vi esse vídeo, sim. Que é um sistema, né, de inteligência artificial que ele vai meio que ler a concentração, vai identificar o nível de concentração do aluno e ele vai passar um alerta para o professor. Então, eles estão fazendo um exercício, né? E aí você vai lá, coloca o aparelhinho na criança e o professor consegue pontuar quem está distraído. E além disso, é enviado um comunicado para os pais sobre o nível de concentração do aluno em comparação com a turma. E não é para isso, né? Falando da minha opinião, que deve ser utilizada a inteligência artificial. Ela vem com muita força justamente na personalização do ensino. Que é o que a gente estava conversando sobre os tutores, né? Tutores adaptativos. Então, ele vai personalizar o que o aluno precisa, né? Para ele aprender melhor, na velocidade dele. Cada um aprende melhor de um jeito. Então, tem alunos que aprendem melhor com vídeos, tem alunos que aprendem melhor com textos. E a tecnologia consegue identificar isso e te providenciar o que você precisa. Então, é para isso que a gente tem que focar o uso da tecnologia, não para a gente pegar um sistema que já não é o ideal, que é um sistema de competição escolar, onde você vai se comparar com a turma, onde você vai fazer todo mundo ficar em silêncio, absorvendo o conteúdo. Não é para isso. A gente não vai pegar esse modelo que já é duvidoso e inserir uma ferramenta para fazer esse modelo ainda ir mais forte. Não é isso. A gente tem que pegar a ferramenta, essa é a minha percepção, depois você dá seu input. A gente vai pegar essa ferramenta para melhorar esse cenário. Para pegar uma situação que a gente entende como uma dificuldade do professor e a gente vai inserir a inteligência artificial para melhorar isso, não para potencializar isso. Por quê? Qual que é a realidade do professor brasileiro? O professor tem 30 alunos. Tá, 25, 30. Quem tem sorte tem 15, 17, mas poucos. Normalmente fica entre 20 e 30. 5, Lô. 25? 5. Então, 35? Então, apenas, gente. Aí você pensa assim: como é que o professor, com 35 alunos, vai conseguir dar o suporte que cada aluno precisa? Vai conseguir entender o estilo de aprendizagem de cada aluno? Vai conseguir fornecer a melhor forma de aprendizado para ele? Ou dar o feedback imediato, que também inteligência artificial é muito sobre feedback imediato para as crianças? É muito difícil. Eu diria que é impossível, né? Então, a gente tenta te dar os nossos pulos, mas com a inteligência artificial, a gente pode dar para o professor um assistente e para o aluno um tutor. Sabendo trabalhar dessa forma, eu vejo como um lado positivo. Agora, se a gente pegar esse exemplo que eu dei do vídeo, aí eu vejo como algo muito negativo. Qual que é a sua visão, Gal? Lô, eu acho que tu trouxe de uma forma perfeita, né? Eu costumo dizer que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? E depende da nossa intencionalidade, a forma como a gente vai ver as coisas e também utilizar as coisas. Então, assim, a inteligência artificial, ela sim, né, tem muitos benefícios, mas dependendo da forma como você opta utilizá-la,
talvez não seja tão bom como tu trouxe esse exemplo perfeito, que foi um dos vídeos que eu vi logo no início ali do boom da inteligência artificial, e o pessoal às vezes vai por esse lado, e eu acho que não é por aí também, assim como tu trouxe. Eu acho que a gente tem que entender a inteligência artificial como uma potência para nos auxiliar nos processos. Então, por exemplo, vai auxiliar o professor, que nem eu disse, eu tenho 35 alunos. E às vezes, por mais que eu tente Por dar turma, conta, não é só isso que é, ela tem, é por turma. é por turma. E detalhe, né? Eu entro um período na semana nessa turma. Então, Era o assim, mesmo caso que eu. Eu tinha que preencher relatórios de, né, 20 turmas. Era muito complicado isso. e daí sem contar outras questões que envolvem, né, a sala de aula, que a gente não vai entrar aqui no mérito, porque, por exemplo, né, a própria inclusão todos esses contextos que a gente atende e que a gente tem que olhar já para essa individualidade deste aluno, né? Então, a inteligência artificial te possibilita te ajudar nisso. Eu costumo dizer que o ChatGPT, que é outro dos meus queridinhos hoje das IAs de texto, é, né, a minha assistente virtual que caminha comigo, porque muitas vezes, né, é a forma que eu consigo ir lá e consigo montar um planejamento específico para atender aquele aluno que eu tenho lá no laboratório. E pensa, né, que nem eu disse, a média ali é 30, 35 alunos, de 21 turmas, como é que eu conseguiria fazer isso para todos? Não tem Não como, tem como. né? É inviável. Então, acaba que agora, né, com essa ajuda do meu assistente virtual GPT, eu consigo, né, trabalhar e consigo desenvolver, então, essa personalização maior. Eu até tinha comentado contigo também, né, que eu acho que os grandes benefícios da inteligência artificial hoje para a educação para o professor é a questão da automação, né, do serviço e da personalização. Sim. Então, acho que são os dois grandes pontos fortes, mas a gente tem que saber aproveitá-los com uma intencionalidade, vamos dizer assim, positiva, Exato. né? Não olhando essa questão que nem trazer competição, ou até, vamos dizer assim, causar uma ansiedade no nosso aluno, né? Para ser melhor do que outros. Então, não é por esse viés, né? É realmente uma forma positiva de saber aproveitar essa tecnologia que está aí para nós. E para os alunos é muito o que tu trouxe, essa questão do tutor ajudar a pensar, a problematizar, né, as questões, porque assim, muitas vezes o pessoal vê o chat GPT, principalmente, que é a principal, eu digo que é o pai das Uhum. IAs aí utilizadas, o pessoal quer usar muito como hack-repete, né? Ou um chat de pergunta e resposta. E daí não é por esse viés que a gente tem que utilizar a inteligência artificial, né? É problematizar, levar o aluno a entender que ele tem que entrar ali, acessar aquela ferramenta para problematizar aquilo que ele não compreendeu. E isso é para também, de certa forma, ajudar, né, a nos dar essa assistência em aula. Imagina esse aluno poder fazer um pouco de, vamos dizer, essa sala de aula invertida, fazer toda a pesquisa e problematizar e dialogar com o chat GPT, ele vai trazer a informação e vai continuar em sala de aula com o professor, né? Exato. Então, realmente é fantástica a possibilidade que a inteligência artificial traz para a gente, Sim, nesse isso que você sentido. falou levanta uma bandeira para a gente refletir. Uma coisa que eu percebo é que as crianças têm muita dificuldade na hora de utilizar sistemas de busca, o Google, de fazer uma pesquisa. Por quê? Porque crianças na escola são ensinadas a responder, não a perguntar. Então, a gente está tão condicionado a esperar da criança uma resposta decorada, uma resposta pronta, uma resposta de um conceito que não é na verdade, o essencial, talvez, né? Às vezes, alguns conceitos são importantes, sim, a gente tem que passar por essas etapas, não estou tirando essa questão, mas a gente tem que ensinar as crianças a ter uma posição mais ativa de buscar, de saber onde procurar, de saber como perguntar,
de saber de fato. Então, não é só você jogar uma palavra no Google, você tem que saber onde procurar, como questionar. Então, a gente tem que mudar tanto a forma como a gente vai propor as atividades e também ensinar para os alunos que a gente não está só esperando uma resposta, a gente vai ter que inspirar os alunos. O professor, eu enxergo que vai ter muito mais uma função mais inspiradora também, né, de fazer o aluno ter essa vontade de buscar, do que de simplesmente ensinar uma ferramenta. O professor, ele não vai, na minha visão, ter a sua função apagada pela inteligência artificial. Ele não vai perder o lugar para a inteligência artificial, porque tem muitas habilidades humanas que ficam na função do professor. E até quais ferramentas usar, como usar. A gente, enquanto educador, tem que ter uma fala ativa até no desenvolvimento dessas inteligências. Porque senão fica tudo na mão do programador, né? E aí ele não vai ter esse Exatamente. olhar. É muito louco isso, né? Você acha que o professor vai perder espaço para inteligência artificial? Não, eu acredito que não, é o que tu trouxe, né? Ah, há habilidades, há questões que são essencial e somente o humano traz, né? Então não tem como ter a substituição pela inteligência artificial, pelo menos não ainda, né? Muita gente promete que futuramente será possível, mas hoje não, e eu acredito que por mais que se avance, né, e se tente chegar a isso, ainda assim não será possível, né? Porque a gente tem coisas que somente o humano consegue fazer, né? O olhar que somente o humano consegue dar e sentir, vamos dizer assim. Máquina não Então, sente, gente. máquina não sente, isso é muito importante. Então, acho que a gente vai ter sim que se apropriar dessa tecnologia, pegar o potencial dela, trazer para nossas práticas pedagógicas, né? Buscando essa parceria, né, entre as IAs e a sala de aula, mas sempre lembrando do nosso papel, né? O nosso papel de mediador, né? A gente vai estar ali para mediar esse conhecimento. E como tu trouxe assim muito bem, o professor ele precisa entender que, de certa forma, é ele que precisa conversar com os alunos sobre essas tecnologias, né? E problematizar com os alunos essas tecnologias, porque senão vira muito isso, né? O pessoal não sabe como utilizar, os próprios alunos, e daí a gente acaba reproduzindo também, muito porque assim, eu me lembro que quando eu, vamos dizer assim, há anos atrás eu estudava, a gente às vezes tinha essa cópia do livro, né? Depois a gente passou para a cópia do Google, né? Que é o copia e cola do Google. Agora estão, né, transmitindo a forma de, vamos dizer assim, de utilização da IA como um copia e cola do chat. E não é isso. E para isso, para a gente avançar nesse sentido e realmente transformar e mudar, precisa da mediação e do olhar do professor para trabalhar essas questões em sala, para entender que a gente tem que pegar a tecnologia para problematizar os conteúdos de sala de aula, né? Então, nesse sentido, nesse viés, que a gente caminha, né? Pelo menos é o meu desejo de caminhar com a inteligência artificial. Perfeito, concordo 100%. Para a gente fechar o assunto da IA, vamos falar de algumas IAs queridinhas. Eu vou falar uma que eu tenho. Tirando o ChatGPT, que é o pai de todos, né? Como você disse. Ele faz praticamente tudo. Mas eu testei várias IAs. Inclusive, falando de chatbot, eu testei o Bard, eu testei o Bing. E dessas questões aí, eles são muito bons também. E aí, qual que é a minha percepção? O Bard, ele ficou em terceiro lugar aí. O Bing é bom para fazer pesquisas, então ele vai encontrar vídeos, encontrar fontes, encontrar arquivos para vocês diversos. E o ChatGPT, ele é criativo e escreve muito bem. Então, esses são os meus queridinhos chatbot. Tem algum chatbot que você mais usa ou é o ChatGPT mesmo, Glau? Eu costumo usar o ChatGPT, mas testei o Bard também e acho que ainda ele está, vamos dizer assim, limitado, Tá aprendendo, né, tadinho? está aprendendo a coisa. Então, não gostei muito, assim, né, das respostas, então eu acabo Também não. utilizando o ChatGPT, né? Talvez, vamos dizer assim, o Bard um dia passe o ChatGPT, mas por enquanto é É, ChatGPT. eu concordo. Eu acho que tem potencial no Bard, tem potencial nele. E aí, falando de ferramentas para educadores, tem uma que eu tenho gostado bastante e acho que é uma ferramenta bem completa também.
Então, assim como o Canva é bem completo na função ferramentas de apoio para o professor, eu acho que para inteligência artificial, esse tem basicamente tudo que a gente precisa enquanto professor, que é o Magic School. Não sei se você já testou, mas lá você consegue fazer, já tá tudo treinadinho, plano de aula, atividades, quizzes, planejamentos, tem tudo separadinho lá e dá para você fazer treinar um chatbot também. Então eu gosto bastante, inclusive eles têm cursos dentro da plataforma que os professores podem Certificação, né? e isso, emitir uma certificação dentro da própria Magic School. Tem alguma outra que você tem gostado, Glau? Bom, eu gosto bastante também da Eduard AI, desculpa, É bom também. que também possibilita essa criação, planejamento e tal, mas acredito que o Magic School, que é esse que tu trouxeste, ele hoje é o mais completo atualmente. Mas é importante também deixar claro aqui, porque daqui a pouco o pessoal nos assiste mais na frente, né? Que isso está em constante movimento. Sim. A gente começa a utilizar uma ferramenta, escolhe, vou usar essa inteligência Daqui a artificial aqui. pouco ela já tá Daqui a pouco, ultrapassada. quando vê, ela já está ultrapassada e já tem outra no mercado, melhor ainda, né? Em movimento. Até mesmo tem muitas empresas, né? Até locais aqui, que estão desenvolvendo. Vamos ver que eu estou curiosa, ansiosa pelos lançamentos deles aqui, para saber o que vão fazer e estão pensando também em tecnologia para o professor, né? E uma coisa que me chama muita atenção nisso, né, é o quanto, claro, surgiu inteligência artificial basicamente para tudo, né? Houve um grande boom realmente, mas especificamente para o professor, eu vi que assim surgiu muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Muita. Então, assim, é a questão de tu procurar, como eu brinquei antes, fuçar e encontrar aquela que mais se adapta, né, para ti, né? É muito Claro que a gente pessoal, né? Às vezes aquela que a é gente gosta muito, você vai lá, você indica, a pessoa fala, ai, não gostei dessa. É exatamente. muito particular. Então, é muito particular de cada um, mas, claro, como tu trouxe, né, o Magic School, eu também testei o Magic School e tô utilizando ele no momento, eu acho que realmente o melhor, né, o mais completinho, né, tem planejamento, tem as rúbricas, tem como tu fazer uma avaliação de múltipla escolha e tudo isso, né, muito rápido, muito prático, assim, né, sem contar que ele é muito intuitivo, assim, é simples de utilizar, né, então, é a ferramenta que hoje eu diria que é a mais completa. Mas, né, como eu falei, daqui, sei lá, 2 semanas, talvez Tudo a pode gente já mudar. pode mudar e diga, não, essa aqui é melhor. Eu estava assistindo uma aula da minha pós, que é online, e foi gravada em 2022, sobre inteligência artificial. E aí eu fiquei interessada de assistir agora, porque eu falei, vamos ver o que mudou, né? E até que ainda tá bem atualizada, só que ele trouxe vários nomes de programas que eu ainda não testei, vou testar, que eu não conhecia. Porém, nesse módulo da pós, ele estava mais focado no uso da ferramenta com o aluno. Então, aqui nos meus cursos e também nas conversas que a gente tem, eu estou focando muito no uso do professor. Agora a gente tem que partir também, tem uma outra conversa que a gente pode ter, que é o uso da inteligência artificial diretamente com o aluno. E aí são outros programas, né? E aí, como que aplica isso? Depende muito da escola. Então, tem escola que tem estrutura, que tem computador por aluno, tem escola que não, que isso vai ter que ser feito no contraturno, feito em casa, um direcionamento diferenciado. Então, isso também é uma coisa que varia muito. Uma que eu gostei muito, que nem foi na pós que eu vi, foi numa palestra do TED, que foi o do Khan Academy. Já viu o Khan Academy? Conhece? Uhum, E aí tem uma sim. inteligência artificial que chama Camigo. Cara, eu fiquei impressionada o que ela faz, porque ela é um chatbot, como se fosse um tutor para o aluno. E só que não tem para o Brasil. Eu tentei até, eu ia assinar para fazer o teste, só que não tem no Brasil ainda. E aí ele vai, vamos supor, ele vai te dar uma equação, o aluno vai resolver. E aí o aluno dá o resultado. Se o resultado estiver errado, ele não vai corrigir. Ele vai perguntar como você chegou nesse resultado. Ele vai entender o raciocínio do aluno e aí ele vai reconstruir o caminho para o aluno entender como chegar na resposta certa. Mas assim, é muito legal. Isso é um exemplo de uma ferramenta de IA em uso com a criança de forma direta, né? E aí isso a gente tem que ver também
cada escola vai funcionar de um jeito, cada escola vai escolher futuramente um tutor digital ou não. Eu vi uma reportagem também de uma escola famosa em São Paulo, não vou falar o nome, mas que ela treinou um professor virtual para estar sempre à disposição de todos os alunos. Então, assim, é uma tendência, né? Isso É uma é tendência. uma tendência, isso Não, é uma inegável. tendência visível. E eu acredito, assim, que essa tendência ela vai pegar tanto as instituições privadas quanto as públicas, e é bem o que tu traz ali, né? Em contextos diferentes, mas todas elas vão, né, trazer a inteligência artificial. E essa questão de ir trabalhar com um aluno, eu até estava lendo um artigo que falava, né, a ida da IA para a escola. Então, é realmente, atualmente, né, vamos dizer assim, 2023, foi muito focado a inteligência artificial para o professor. E eu estou vendo que esse movimento agora, uma tendência para 2024, é que agora o professor, vamos dizer assim, a gente entende que esse professor se apropriou e testou, né, algumas ferramentas de IA, e agora ele começa realmente a trabalhar com os alunos em sala de aula, né? Esse é o movimento da onda da IA na educação. Você já testou Então, alguma com seus alunos, Glau? eu, como boa curiosa, estou testando, testei algumas no ano passado e agora tenho a proposta de testar outras, vamos dizer assim, nesse ano. O ano passado, o que eu gostei muito de trabalhar com os meus alunos foi o storyboard, não, storyboard, desculpa meu inglês aí, gente, que é para criação de histórias. Então, eu comecei trabalhando bem no físico. Eles escreveram, né, as suas histórias no papel, no caderno. Depois a gente fez o movimento de levar para o Google Docs. E por último, depois a gente tá aí, que tal a gente criar um outro final? Aí fomos para lá, fizemos esse final, e o bacana dessa inteligência artificial é que também já cria imagens para a história, né? Então, e muitas vezes chamou a atenção dos alunos que a imagem não estava tão boa com aquilo que eles queriam, né? Vamos dizer assim, passar com a história deles, com a história que eles criaram. Daí a gente já migrou, fomos para o Canva, e daí de lá, então a gente vai, né, Vai de um para o outro, já testando. vai navegando. E é o que eu disse, né? A finalidade era a construção de histórias, né? E o meio que a gente foi utilizando foi através da tecnologia. Outra coisa que eu testei com os meus alunos também foi o Refusion, Hum, né? Que é para criação de música. Esse, assim, foi... legal. Deu muito bom, assim, os alunos Ah, gostaram, depois quero o curtiram nome muito. desse direitinho. Gostei da ideia. E e foi muito legal, assim, porque o que que acontece, né? Os alunos gostam muito de música, né? De vídeos no YouTube. Então, eu aproveitei essa onda do que eles gostavam. Certo, então a gente criar nossa música, mas prof, a gente não sabe criar música. Então, a gente criou a música no chat GPT, a letra, né? E depois tocou para essa outra plataforma de IA que faz a adaptação, e daí tu pode escolher o estilo musical que tu quer, se quer o samba, o MPB, enfim, e ela traz a letra cantada, assim, então é muito Amei. Como é que interessante. chama? É Refusion. Ai, gente, eu vou procurar. Essa eu não conheço, não. Vou até anotar aqui. Amei. E daí foi bem legal, assim, essas duas experiências, né? De inteligência artificial. Agora, esse ano, vamos ver, né? Aonde que vamos navegar, vamos dizer assim, explorar, porque realmente vai sendo conforme o andamento, os conteúdos vão acontecendo, e eu vou vendo aquilo que eu consigo adaptar e ir trazendo para trabalhar com Que os encaixa. alunos, É né? Então, é assim. uma outra coisa que eu acredito muito é que com a implementação das IAs em aula, na sala de aula, a gente vai poder exigir, mas de forma positiva, tá, gente? Nunca tô falando de num sentido pesado, mas exigir mais dos alunos. Por exemplo, né, igual você falou, a gente poderia fazer uma historinha. Agora você pode falar para o aluno montar um livro digital, gente. Ele consegue fazer e não é difícil. Então ele consegue criar uma historinha, ele consegue jogar lá no Canva, montar uma capinha para o livro dele. E assim, não precisa de muito conhecimento técnico. Com o professor mediando ali, ele consegue fazer isso. Então a gente consegue, só estou dando um exemplo, né, básico, introdutório, mas a gente consegue em várias frentes, claro, dependendo do segmento que a gente atua, exigir mais do aluno nos projetos que a gente cria, né? Enfim, ele tem muito mais
muitas ferramentas à disposição, muitas possibilidades agora. Resta saber utilizar, Exatamente. né? Exato, tem que saber utilizar. E uma coisa muito interessante também de trazer, Lô, nessa proposta que eu falei ali de criação com o chat, e que foi todo um processo, né, que eu não iniciei já direto ali no chat GPT com eles, é o quanto isso faz eles enxergarem algumas coisas, como, por exemplo, eles perceberam o quanto eles escrevem errado, a questão da coerência. Então, eu fui problematizando muitas outras questões, e eles, assim, fui problematizando, mas foram coisas que os alunos foram trazendo. Nossa, né, prof, isso aqui, olha como eu escrevo desse jeito, como eu uso muita gíria, como... E daí eles começam a ver, né, que o texto deles pode ser construído, né, de uma outra forma, né, e que precisa uma estrutura, e isso, né, é conteúdo lá do professor, né, por isso que eu quero dizer assim, as formas que a gente vai utilizando a tecnologia e vai puxando e amarrando com aquele conteúdo que a gente tem que trabalhar em sala de aula, porque muitas vezes é aquilo que a gente já falou antes, um pouco, o professor vê como mais uma coisa, mas não é mais uma coisa, né, é algo que vem realmente para somar, né, no nosso dia a dia de sala de aula. A gente tem que trabalhar todas essas ferramentas, né, gente, como complementares ao trabalho do professor, não como algo que vai substituir a função ou que vai mudar 100% do que a gente faz. Claro que muda, né, nosso planejamento, nosso preparo, mas vem para complementar e, em muitas frentes, facilitar e não dificultar, quando usado de forma correta, a vida do professor. Mas eu adorei o nosso papo, Glau. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando desse assunto, porque eu sou apaixonada por tecnologia em sala de aula e fora dela também. Estou sempre buscando as novas ferramentas e eu sei que você também é assim. Então, conta aqui, você tem algum curso aberto, algum programa de mentoria, alguma coisa que você quer deixar o pessoal sabendo? Onde que o pessoal pode te encontrar? Faz aí agora seu momento propaganda agora. Não é propaganda? Então, pessoal, bom, eu tenho meu perfil no Instagram, o Em Aula, lá eu compartilho diversas, né, vamos dizer, práticas, dicas, né, de tecnologia em sala de aula, compartilho a minha rotina também, né, de sala de aula, de laboratório. Então, se você gosta desse assunto, vem lá para o meu perfil, Em Aula. No momento, mais para o finalzinho do mês, vou estar abrindo a minha consultoria, então fiquem ligados lá nos meus stories. Eu vou abrir uma consultoria muito bacana para quem aí tem interesse em aprender mais sobre tecnologia. Também estou com o meu curso aberto, que é um em aula com o Canva. E esse curso, ele é na pegada um pouquinho do que a gente estava falando antes, que é como utilizar com o aluno, né? Porque muitas vezes a gente vê muitos cursos de como o Focados no professor professor. o foco é no professor. A grande maior parte dos cursos do Canva é focado no professor. E o meu curso não, é focado em práticas, né, de como você desenvolver, então, a utilização do Canva em sala de aula com os seus alunos. Então, se você tem interesse também em aprender como pode utilizar o Canva nas suas aulas, vai lá na minha bio e clica no link e garanta sua vaga na turma 2, que está aberta. Bom, acho que era isso. Também quero aproveitar para te agradecer pelo convite. Foi uma honra estar aqui contigo, né? E falar de temas que eu gosto muito, né? Então, foi muito bom, é uma satisfação e é isso. Beleza, obrigada, gente. Ó, não deixe de curtir o episódio, se inscrever aqui no canal se você estiver assistindo do YouTube. Se você estiver no Spotify, eu acho que também dá para se inscrever, mas já curte o episódio, já vai lá, coloca 5 estrelinhas no podcast para você receber atualizações, que aí você recebe os novos episódios que estão entrando toda semana no ar. Fechado? Eu vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima. Até mais!